Em virtude do aumento do número de casos de Covid no Brasil, o senador Renan Calheiros foi ao Twitter defender a realização de uma nova CPI para investigar, segundo ele, a responsabilidade do governo federal ao longo da pandemia do novo coronavírus. Aspas, diante da sabotagem diária do governo, os novos casos de infecção explodem. Vacinem-se, usem máscara e evitem aglomerações. Há fatos novos e uma outra CPI é necessária. José Maria Trindade, será, Zé, mais uma CPI da Covid? Há uma tentativa de transformar CPIs em guerra no Congresso Nacional. É um ano político, né? E a arma que os partidos de oposição estão encontrando aí é a CPI. Porque a CPI da pandemia, né, criada no Senado, ela funcionou contra todas as regras impostas pelos próprios senadores, né? A CPI das fake news, por exemplo, foi suspensa. As atividades no Congresso foram suspensas e ficou funcionando a CPI da pandemia, que caiu nas graças do consórcio, como diz o Fiuza, né? E acabou rendendo, sim, resultados para esses senadores que não tinham absolutamente nenhum trabalho a apresentar. E aí, agora, eles começaram a tentativa de apresentar uma CPI contra o Moro, uma CPI, recriar a CPI das fake news, né? Retomar os trabalhos, reinstalar, e também uma nova CPI. Não é novidade esta proposta, essa ideia, mas a indicação é de que não deve funcionar mais uma CPI. O presidente da Câmara não quer que isso aconteça lá, e repetir uma CPI no Senado, aí sim seria uma fraude explícita. Agora, Renan Calheiros propor uma CPI é motivo de prestar atenção, né? Vai pegá-lo. Augusto já estava dando risada aqui. Eu já proponho uma CPI para descobrir o que andaram fazendo o Randolfo Rodrigues e o Omar Aziz, que foram contaminados. Então eles não seguiram aí o que eles acham fundamental para escapar da Covid, ou é culpa do Bolsonaro também? Porque eles partem do seguinte princípio: Bolsonaro dá um mau exemplo, todo mundo segue e é contaminado. Mas eles também seguem o exemplo do Bolsonaro? Eles usaram máscara, foram vacinados, não foram? Então, o que está procurando o Renan é emprego, né? Emprego, porque aí ele também vai se aproximar da indústria farmacêutica, né? Sempre há algumas vantagens, ou possibilidades, oportunidades. Ele está procurando emprego e propina, só. Tá? E apareceu um pouco nos jornais, porque esse aí, depois que foi relator, está num ostracismo aí um pouco pior do que o do Omar Aziz. Você, Ana? Bom, teremos então mais uma CPI da CPI, né? Já que não temos mais a Dilma no cenário político, ela foi expurgada aí pelo Lula, foi colocada de lado, né? Nossas risadas, nossa fonte de risadas, ela secou através do afastamento da Dilma, então agora vai continuar as risadas através da CPI. Agora, onde o Renan Calheiros chegou depois da CPI que nós vimos e trouxemos aqui, né, tomávamos antiácidos para assistir, anotávamos e trouxemos todos os detalhes aqui. Onde ele chegou, eu acho que ainda tem mais um alçapão. O fundo do poço para ele não foi suficiente, porque essa CPI, que ele acha que ele foi um personagem brilhante aí, ele agora vai descer, tem um alçapão e ele vai continuar descendo. Agora, olha só, Vitor, vamos ligar os pontos. De novo, Brasil, Estados Unidos, em meses que antecedem aí uma eleição presidencial importantíssima. Aqui nos Estados Unidos, durante todo o ano de 2019, o que nós vimos aí? Aquela coisa das comissões, que é mais ou menos o que nós temos como CPIs aí no Brasil. Comissões para investigar o conluio com a Rússia, não deu em nada. Aí entra em 2020, o ano da eleição, porque o telefonema com o presidente da Ucrânia tem que liberar a transcrição, porque houve conluio, houve isso, houve influência e tal. É o mesmo caminho, é a mesma cartilha de colocar o caos em prática e dizer que a única solução para salvar a democracia no Brasil vai ser expurgar aí o presidente Jair Bolsonaro como
aconteceu aqui em 2020 e agora nós aqui estamos vendo o preço, né, de colocar aí o caos, o pânico na sociedade para que as eleições fossem manipuladas. A gente sabe muito bem que foram manipuladas de várias maneiras e agora estamos aí com um presidente que tem 30% de aprovação com apenas um ano de mandato aqui na Casa Branca. Diga, Fiuza. Eu também quero investigação, eu e muita gente, hein? Vejam o que está acontecendo no Canadá. Não é no consórcio não, mas vejam o que está acontecendo no Canadá. Milhares de caminhões estão mostrando que as populações não vão se deixar escravizar por burocratas frouxos. Eu quero a investigação, eu, como muita gente, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, que a imprensa não mostra, queremos a investigação das autoridades que abusam e atropelam os direitos básicos da população, fingindo que estão fazendo política sanitária. E eu quero ler um trechinho, Vitor, de uma decisão de um juiz federal do Rio de Janeiro, Dr. Fabrício Fernandes de Castro, em favor de um servidor do Instituto Benjamin Constant, que, evidentemente, como muitos servidores, trabalhadores, etc., estão sendo ameaçados de virar cidadão de segunda classe se não tiver o cartãozinho vacinal. Eu vou ler um trecho da liminar concedida pelo doutor Fernandes de Castro, que ele diz o seguinte: negar os riscos para a saúde relacionados a qualquer vacina é uma postura anticientífica. Atentem para esse direito, porque é ele que vai prevalecer sobre as autoridades que estão atropelando os direitos do cidadão. Postura anticientífica, especialmente se tratando de uma vacina cujos testes de segurança e eficácia não estão concluídos. A opção de se vacinar ou não é um direito individual, tutelado pela Constituição Federal e pelo Código Civil, sobretudo no caso em comento, cuja vacinação não impede a transmissão do vírus. Desse modo, se a vacinação não implica em imunização completa e não suspende a transmissão por parte do vacinado, o cidadão que opta por não se vacinar não estará, de modo algum, atuando sobre a esfera de direito de terceiros. Vocês entenderam, senhores juízes que estão se omitindo, senhores procuradores que estão usando a pandemia para ações totalitárias? Atentem para esse direito, que é ele que vai prevalecer. E, para concluir, um trecho, é uma decisão de 24 páginas, eu destaquei esse trecho. E, para concluir, diz o doutor Fabrício Fernandes de Castro, juiz federal da 19ª Vara do Rio de Janeiro. Não estamos em um regime totalitário nazista ou comunista, com diversas experimentações científicas compulsórias, como a história indica que já houve, mas sim em um Estado democrático no qual a liberdade é premissa fundamental. Eu quero a investigação, eu e todas as pessoas de boa fé, de bem, que não estão hipnotizadas, queremos a investigação das autoridades que estão colocando pessoas em risco com vacinas que estão em desenvolvimento para fazer políticas de controle.